independência, de liberdade, de igualdade, a gente esbarra no nome de uma organização, a maçonaria. Essa organização é uma organização envolta de muitos mistérios, de uma organização secreta, essa coisa toda. Porém, a gente, analisando um pouco mais, a gente percebe que não é bem assim. A maçonaria é uma organização que surge no final do século XIV, lá na Europa medieval, ainda na França, que tem a palavra maçom, ela vem da palavra francesa, que traduzido para português é pedreiros. Né? E eles remontam a própria organização da sociedade num sistema de fraternidade. Então, ela é uma organização fraternal, baseada na ideia de que, dentro daquela organização, todos são livres e todos são iguais. Pessoas que têm liberdade de pensar, liberdade de agir. Inclusive, a organização da maçonaria, de divisão de graus, ela obedece essa situação. Né? Você entra como aprendiz, depois você se transforma em companheiro e, por último, mestre maçom. Então, é muito interessante a gente entender que ela surge em pleno momento da formação dos Estados Nacionais, depois dos modelos absolutistas de governo, do antigo regime, e os ideais que ela defendia, que ela defende, de liberdade, de igualdade, são ideais contrários a esses regimes. São ideais contrários que eram modelos de regimes autoritários, absolutistas, né, governantes déspotas, né, absolutistas, eram modelos de governantes mais que exerciam esse papel da autoridade muito forte. Então, por isso ela tinha que ser secreta naquele momento. Ela acontecia durante todos esses lugares que tinham esses governos, ela acontecia de forma secreta, porque dentro da maçonaria, os irmãos maçons, eles agem em caráter de igualdade, independente da condição que você tenha fora da maçonaria. Dentro da maçonaria, você tem um caráter de igualdade seguindo esses graus da maçonaria. Então, ela acaba participando desses movimentos de independência, de revoltas em prol da independência, revoltas nativistas, de processos de liberdade desses países, porque ela era uma sociedade que defendia esses ideais de liberdade e de igualdade, ideais iluministas. A maçonaria ela tem uma influência, ela depois o iluminismo e a maçonaria vão se juntar, porque esses ideais maçônicos vão influenciar muito o iluminismo e vice-versa. Os próprios ideais iluministas acabam fortalecendo mais, influenciando mais a maçonaria. Aqui no Brasil, ela surge em 1796 em Pernambuco, e ela vai dar suporte para vários movimentos, como a Conjuração Baiana, como a Inconfidência Mineira, como o nosso próprio processo de independência depois. Por quê? Porque essas ideias de liberdade, de igualdade vão ser discutidas dentro dessas sociedades. Porque naquela época, os modelos de governo, o modelo de governo que existia aqui no Brasil, o Brasil era colônia de Portugal, o modelo português de governo era uma monarquia absolutista, né, um antigo regime. Então, essas ideias de liberdade e igualdade eram proibidas de circular aqui. Elas eram impedidas de circular pela região. Então, elas circulavam de forma secreta nessas sociedades secretas. Né? Os políticos que participavam e as pessoas importantes que participavam dela circulavam. E elas vão dar base depois para estruturar esses movimentos que defendem liberdade e igualdade. Hoje em dia, a maçonaria ela tem seus rituais, como toda organização, rituais para as pessoas que participam internamente, que são rituais simbólicos, e ela não é secreta, não existe mais. Hoje você vê os templos maçônicos muito claramente. As pessoas que são maçons, elas têm simbolismos próprios que você consegue identificar. Então, essas histórias todas que cercam a maçonaria, esses segredos, essas coisas vinculadas ao esoterismo, elas ficam nessa parte do esotérico mesmo. Não ficam na parte da história, né? Não ficam na parte do que de fato é a instituição.
Tá? É claro que você vai ter pessoas que vão remontar a ideia da maçonaria aos templários, que vão remontar a ideia da maçonaria a um culto a objetos é, sagrados, mas isso tudo não passa para nós que estamos estudando história, isso tudo não interessa tanto. E também não passa de histórias, né? Porque a gente trabalha com o que a gente conhece, com fatos históricos, né? Então, a maçonaria, ela para história, ela acaba dando suporte para esses movimentos todos, porque as discussões de liberdade e de igualdade ocorrem secretamente dentro da maçonaria, que depois tomam o corpo de um movimento para uma independência, para uma rebelião, né? Um dos países, inclusive, que vão vivenciar essa influência muito fortemente vai ser os Estados Unidos da América, que até hoje é muito influenciado pela presença de maçons em postos importantes do governo, e até mesmo símbolos maçons na nota do dólar e na capital, Washington, né? Lembrando que o processo de independência dos Estados Unidos teve como suporte também as ideias de liberdade e de igualdade do iluminismo, que eram as mesmas ideias defendidas pela maçonaria contra a metrópole inglesa. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem bem.